Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje a gente vai mais uma vez falar um pouco da história, dos primeiros contatos dos europeus com os indígenas. E a gente sabe, que esses primeiros contatos, eles, nos três ou quatro, nas 3 ou 4 primeiras décadas, foi um contato bom, foi amistoso, foi amigável, eles se ajudavam, e depois de um tempo é que começou a ser um contato conflituoso, onde aconteceram conflitos, teve brigas, guerra, e nem os portugueses entendiam como era, nem os portugueses conheciam bem, sobre a cultura indígena, nem os índios conheciam sobre a cultura europeia. Então, quem foi que ajudou em relação a descobrir como é que eram os costumes dos índios, sobre o estudo do idioma indígena, eles contaram com a ajuda dos jesuítas, certo? Então, quem mudou essa situação, de não saberem como é que os índios eram, como é que era a cultura deles, foram os jesuítas, como eu acabei de dizer. A partir do momento em que chegaram a Salvador em 1549, os jovens religiosos, os jesuítas, pertencentes a uma ordem criada há uma década antes, quer dizer, 10 anos antes, realizaram com afinco a tarefa de descrever com grande rigor os costumes e o idioma dos nativos, dos nativos dali do Brasil, que eles, para quem eles queriam, levar uma mensagem de evangelização, Então, durante 31 anos da chegada de Tomé de Souza, em 1549 até Portugal, então, por 31 anos, da chegada de Tomé de Souza ser anexado temporariamente à Espanha, em 1580, os jesuítas exerceram o monopólio da catequização dos índios. O que significa isso? Significa que os jesuítas tomavam conta da catequese dos índios. Ele fazia a catequese dos índios, ensinava os índios sobre a fé católica. Então, eles perceberam rapidamente que os tupis eram muito importantes, tanto que dividiram os povos, porque os jesuítas eles não só ensinavam catequese aos índios, não, mas como eles tinham essa capacidade de ensinar, então eles também tinham de estudar. Para que você possa ensinar, você precisa estudar, você precisa criar o hábito de estudar. Então, os jesuítas, eles estudavam, né? Então, eles, devido a esse estudo, eles foram estudando os índios, o idioma, o comportamento, a cultura. Eles estudaram principalmente o idioma. Eles perceberam que eles eram importantes, tanto que eles dividiram os povos locais entre tupis e tapuias, sendo que tapuia é um nome que significa estrangeiro ou inimigo, depende da situação, e que acabou sendo adotado pelos religiosos para designar todas as outras etnias indígenas. Então, para os jesuítas, aprender o idioma do povo dominante, que era o povo nativo, o povo tupi, guarani, era prioridade máxima. Quer dizer, para os jesuítas era muito importante aprender a linguagem tupi. Em 1595, eles imprimiram a gramática de Tupi, que foi elaborada por José de Anchieta. Eles tinham razão em apostar as fichas nesse grupo. No litoral, os tupis eram poderosos e influentes. Eles podiam garantir o sucesso ou o fracasso do esforço da colonização. Então, comunidade sem hierarquia, o que significa isso? Comunidade sem hierarquia. Eram aquelas comunidades que não tinham pajé, não tinham líderes, Todos eram iguais, todos tinham a mesma posição, mesmo lugar, não tinham caciques, não tinham líderes. Então, eles viviam dentro de ocas gigantescas, como essa que vocês estão vendo aqui, onde dezenas de pessoas compartilhavam o mesmo espaço sem paredes. Roupas eram desnecessárias.
porque os locais besuntavam o corpo com tintas feitas à base de urucum. Urucum é uma plantinha, né? Pelo que foi passado para mim, nessa plantinha, que é uma coisinha assim, tem o formato de gota, é vermelha. A gente encontra muito aqui no Ceará, né? Ela tem um formatinho de gota e eu fiquei sabendo que é usado para fazer o coloral. Então, feitas à base de urucum e genipapo, né, que protegiam tanto do sol quanto dos insetos. O costume era muito mais funcional do que as roupas escuras que os jesuítas usavam, né? Ou as sandálias de couro fechadas, né? Depois de 2 semanas de caminhada na mata molhada, deixavam os pés em carne viva. Quer dizer que esse costume dos índios, né, eles não usavam roupa, eles usavam essas tintas de urucum, essas coisas que protegiam até dos insetos, era mais funcional, acabava, de certa forma, como se dissesse, que acabava sendo mais útil do que as roupas escuras dos jesuítas, do que os hábitos, do que o hábito jesuíta, né? Então, né, tem estudiosos que dizem que, que quando os índios, né, sobre o fato dos índios andarem pelados, ou que algumas pessoas ficam impressionadas com o fato dos índios andarem sem roupa, né, pelados, né, ou comerem os inimigos, como eu tinha falado para vocês, o canibalismo. É a diferença no desenvolvimento tecnológico, né? Eles faziam isso porque eles não tinham desenvolvimento tecnológico. Os tupis, eles não conheciam a roda, nem a metalurgia, né? O que significa que não tinham, por exemplo, anzóis de ferro para pescar o suficiente para alimentar aldeias com centenas de moradores, recorriam a flechas de madeira com pontas em farpa, e principalmente a redes e a ervas capazes de, quando jogadas na água, paralisar cardumes inteiros. Quer dizer, eles tinham um desenvolvimento diferente, né? O desenvolvimento deles era diferente do desenvolvimento contemporâneo, que é o nosso. Acho que podemos dizer que é contemporâneo ao nosso. Então, a relação dos índios com a natureza, né, a relação dos indígenas que habitavam o Brasil com a natureza era uma relação forte. Por quê? Porque em tudo que eles faziam, eles usavam recursos da natureza, eles usavam coisas da natureza, né? Então, eles viviam da caça, da pesca, da domesticação de alguns animais e da agricultura, né? A agricultura que eu já falei até algumas vezes, a agricultura de Coivara. Né? Os animais que eles domesticavam, que eles cuidavam, né, eram animais de pequeno porte, eles não domesticavam animais grandes. Era tipo o porco do mato e a capivara. Eles não conheciam o cavalo, nem o boi, nem a galinha. Então, né, sobre o uso da mandioca, que a mandioca, né, era um alimento muito importante para eles, né? Acho que a gente pode dizer até que era o mais importante para eles. Eles faziam muita coisa com a mandioca, sem contar que eles comiam muito. E essa mandioca, né, que contém proteína, ela fazia com que eles ficassem fortalecidos, né? E eles bebiam muito, né? E não era por farra, né? A cerveja que era feita por eles, à base de mandioca ou milho, né? E era encorpada com mel ou frutas, e isso aumentava o teor alcoólico, quer dizer, aumentava o tanto de álcool que tinha na bebida. Como eu falei para vocês sobre a fermentação, né? Eu tinha falado sobre a fermentação, e essa bebida feita de mandioca ou de milho era feita através da fermentação, né? Eles tiravam esse suco e colocavam, reservavam guardado num lugar para que esse suco pudesse fermentar, envelhecer, e aí ele ia produzir o álcool. Então, as bebidas fermentadas dos grupos indígenas eram um alimento, uma espécie de mingau alcoólico. A fermentação aumenta o conteúdo vitamínico, especialmente a vitamina B, diz Fernando Osório de Almeida, professor do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe. Como alimento, era consumido no dia a dia e também era muito usado, claro, durante as festas, né, nos casamentos, rituais de iniciação e mesmo velórios. A bebida chamada de cauim
era tomada por dias a fio. Então, né, para concluir, né, muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crenças, né, da sociedade brasileira, elas são herança direta dos povos indígenas, assim como a gente também tem herança dos portugueses, também temos herança dos africanos, temos herança também dos asiáticos, né, mas não tão fortes quanto desses três grupos, né? Então, por exemplo, né, a gente tem o hábito de dormir em redes, o hábito de andar descalço, né, o hábito da pesca e da caça, né? Tem muita gente ainda que gosta de pescar. Tem gente que pesca por hobby, para relaxar. Tem gente que pesca para buscar alimento mesmo. Então, alimentação à base de mandioca, que a gente come bastante mesmo. Farinha, que é feita da mandioca, polvilho, beiju. Além das crenças na eficácia das plantas como alternativa para a cura de doenças, é verdade. A gente usa muito as plantas, né? Chás, né? Chás, e tantas outras formas, né, de a gente aproveitar o poder que as plantas têm de nos ajudar a melhorar. Então, gente, é isso, né? Espero que você tenha feito um bom proveito dessa aula. Olha, tem um conteúdo para leitura, né, nas páginas 72 até a 74 e atividade na página 75 e 76, certo? Além de você ler o conteúdo do livro, né, eu recomendo que você também, né, possa fazer uma pesquisa, né, na internet, em outros livros, para que você possa entender melhor sobre esse conteúdo, né, que tenha, de certa forma, tem se repetido o assunto, né, mas para que você possa entender melhor, né, uma pesquisa em outras fontes pode ajudar, né? Então, né, espero que possa ter sido proveitosa essa aula, você possa ter um ótimo desempenho, uma ótima aprendizagem. Até o nosso próximo encontro. Tchau!